Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa 8ª aula do nosso curso de crescimento. Até aqui nós já crescemos bastante na nossa fé, entendemos algumas coisas difíceis e certamente ainda existem perguntas no seu coração e a gente espera poder responder todas elas ou quase todas elas até o fim desse curso. Hoje nós vamos falar sobre o juízo final. O juízo final. Essa doutrina é tão importante, entender o que é isso, como isso vai se dar, o que vai acontecer, como que vai ser o fim dos tempos, o fim do mundo, que tanto se fala em filmes, tanto se fala nas nossas vidas, a gente tanto fala da volta de Cristo, mas o que isso realmente significa, como isso vai acontecer. Então esse é o nosso tema de hoje. Se prepare aí, fique sentado, agarre na sua poltrona, porque certamente nós vamos falar sobre algumas coisas complexas, difíceis, mas vamos tentar fazer isso da maneira mais simples possível para que você possa compreender, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a nossa história. Olha só, Jesus é a plenitude dos tempos, está lá em Gálatas 4:4. O termo tempos é a nossa história na qual Jesus é a plenitude. Portanto, a Bíblia conta também a nossa história, a história da humanidade, do começo ao fim. Dá uma olhadazinha nesse gráfico aí, nesse próximo slide aí. Olha só, observe como Jesus é o centro de todas as coisas. Nós temos aqui o tempo antes de Cristo e o tempo depois de Cristo. Antes de Cristo nós temos a criação, nós já falamos sobre isso, nós temos a queda do homem, o pecado, nós já falamos sobre isso, e nós temos a promessa. Qual é a promessa? De que um dia o Messias virá e vai pagar pelos pecados daquele que Adão cometeu e nós continuamos cometendo, claro. Bom, o fato é que isso acontece na história, e Paulo chama esse acontecimento de a plenitude dos tempos, é o ápice da história. Lembre-se que a Bíblia está contando a história do homem do início ao fim, desde a sua criação, dos seus primeiros dias de vida nessa terra, até os seus últimos dias de vida, antes da restauração completa e final. Então, a história, ela vai acontecendo de forma que ela chega num ápice, e esse ápice é justamente a vinda de Jesus Cristo, a encarnação dele, o fato dele ter andado entre nós, ter morrido na cruz e ter ressuscitado. Ao fazer tudo isso, aquilo que havia sido prometido desde lá de Gênesis capítulo 3 é realizado. É realizado. Agora olha só, depois de Cristo o que nós temos? Nós temos a esperança concretizada, uma vez que Jesus já veio. Nós temos a aliança concretizada, lembra que nós falamos que a aliança foi quebrada, mas a partir da morte e ressurreição de Cristo, essa aliança foi restabelecida, e nós aguardamos a restauração final. Então, aquela ideia de que Paulo fala que a boa obra que ele começou, ele há de terminar, é justamente esse processo agora de restauração, esse processo de redenção, que começou na primeira vinda de Cristo, e vai terminar, esse processo vai se encerrar em termos de restauração e redenção na segunda vinda de Cristo. Agora, quando a gente fala sobre o fim dos tempos, quando a gente fala sobre quando isso vai acontecer, nós nos deparamos com esse gráfico aí, olha só. Nós temos então, no tempo linear de história, pensando assim, Cristo veio, é o que essa cruzinha aí está representando, a aliança foi restabelecida, beleza, e nós estamos aguardando a consumação ou a restauração. E nesse período entre a aliança e a consumação, como você está vendo aí no slide, tem um 1000 aí, que é um significado sobre o milênio, ou 1000 dias. E aqui, meu irmão, por causa dessa palavrinha milênio, ou 1000 dias, é justamente, ou 1000 anos, perdão, é justamente aí que está a grande discussão sobre como vai acontecer o fim dos tempos, ou quando ele vai acontecer. Então, para a gente entender isso de maneira clara, o que significa esse 1000 dias, o que significa esse milênio, primeiro você tem que ter na sua mente exatamente essa ideia que eu acabei de te dizer, ou seja, nós estamos numa história entre o início da criação, o início do homem e o fim dele. Essa história tem um ápice, toda essa história converge para Cristo. Por quê? Porque antes do Antigo Testamento estava aguardando a concretização da promessa, aonde? Em Cristo.
E depois do Antigo Testamento, nós continuamos aguardando agora a Cristo, mas não a promessa que ela já foi cumprida, mas a completude da sua redenção, a completude da sua restauração. Então nós estamos entre esse período da primeira e da segunda vinda de Cristo. O texto que mais fala isso de forma clara e que usa a palavra milênio para colocar esse período entre o primeiro e a segunda volta de Cristo é o texto de Apocalipse capítulo 20. Só que antes da gente ler o texto, eu quero ser honesto com você em dizer o seguinte: as visões escatológicas ou as visões de fim do mundo, elas são divergentes justamente, principalmente por causa dessa palavrinha milênio. Existem aqueles que interpretam essa palavra de forma literal e existem aqueles que interpretam essa palavra de forma figurada. Então, essa é a discussão para saber se esse milênio, ele aconteceu ou acontecerá literalmente 1000 anos, ou se esse milênio acontecerá de forma literal durante 1000 anos. Então, essa é a discussão: é figurado ou é literal? Esse número significa um dia depois do outro, ou esse número significa algo além disso? Então nós vamos olhar para o texto de Apocalipse capítulo 20 e vamos analisar esse texto aqui para a gente começar a entender melhor sobre isso, tá bom? Uma das coisas para a gente entender o livro de Apocalipse, e por isso que ele é tão difícil, é porque o livro de Apocalipse é escrito em ciclos. São 7 ciclos que são repetidos, é como se contasse a mesma história, só que com ênfases diferente por 7 vezes seguidas. Isso aconteceu porque o livro de Apocalipse, ele foi meio que criptografado, justamente para que os guardas romanos, na época da grande perseguição de Roma, pudessem pegar aqueles escritos e simplesmente achar que aquilo não era tão importante assim. Então, o que acontece? Apocalipse 20 narra, ou é o início do último ciclo. É a última vez que o livro de Apocalipse está contando o ciclo do início ao fim do mundo, ok? Então, olha aí comigo, acompanhe comigo o texto e eu vou explicando. Se você está perdido, calma, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Olha só, vamos lá, capítulo 20, verso 1, acompanha aí, olha só. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vamos entender isso aqui. Essa narrativa aqui está dizendo, está partindo do pressuposto que Jesus ressuscitou, venceu a cadeia da morte, venceu tudo que ele tinha que vencer, e agora veio um anjo, a partir da vitória de Jesus, para prender Satanás. É isso mesmo, Satanás, a antiga serpente. Então ele prendeu Satanás num grande abismo, com grandes correntes, e segurou essa serpente, segurou o diabo e prendeu ele por 1000 anos. E aqui que entra a discussão. Esses 1000 anos, eu vou partir do pressuposto aqui, essa é a visão que eu compartilho, é a visão da teologia reformada em sua maioria, que esses 1000 anos não são literais, eles são representativos, eles significam algo. E o que eles exatamente significam? Eles significam um período longo, 1000 anos significa um longo período, porém um período determinado. Ele tem início, meio e fim. E durante esses 1000 anos, Satanás então foi preso. Pastor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e foi para o céu, beleza. Depois desse acontecimento então, Deus enviou alguém, possivelmente o próprio Jesus, e prendeu Satanás. É isso que você está dizendo? Então quer dizer que hoje Satanás está preso? É exatamente isso que eu estou dizendo. Satanás está preso. Pastor, mas olha a maldade do mundo, olha as coisas que estão acontecendo, quer dizer que Satanás não está participando de nada disso? Está participando, meu irmão. Olha o texto bíblico para você ver o que significa ele estar preso. Vamos ver, verso 3, olha aí comigo de novo. Lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele, e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos.
Então essa prisão de Satanás significa que ele está impedido de atuar especificamente em uma área. Para que isso fique claro para você, eu vou usar uma ilustração aqui. Imagine um cachorro preso a uma corrente, mas preso a uma corda num terreno. Você já viu essa cena? Então, aquele cachorro, ele tem uma liberdade de atuação, mas essa liberdade é limitada. Por quem? Pelo seu dono, que prendeu ele numa corda. Então ele pode correr para lá e para cá, desde que a corda permita que ele vá para lá e para cá. Ele não consegue ultrapassar o limite dessa corda. Entendeu? É mais ou menos isso que Deus fez com Satanás. Deus prendeu Satanás, pôs o selo sobre ele, isso significa autoridade, pôs o selo sobre ele e colocou ele debaixo dos seus pés. Para quê? Para impedir Satanás de enganar as nações. O que significa isso? Significa que agora o Evangelho podia ser proclamado e propagado como Jesus tinha ordenado aos seus discípulos. Afinal de contas, o grande inimigo estava preso. É como se você fosse entrar numa casa, o dono segura o cachorro aqui e fala assim: pode passar. O cachorro é bravo, ele morde, ele arranca pedaço, mas eu estou segurando ele aqui, pode passar. É isso que significa isso aqui. Ou seja, agora nós podemos proclamar o Evangelho, porque o nosso inimigo não vai tapar os ouvidos das pessoas mais, o nosso inimigo não vai impedir que a proclamação do Evangelho prossiga, prospere. Então nós estamos nesse cenário, entre a primeira e a segunda volta de Cristo, que é justamente o período de milênio, ou período de 1000 anos, não literalmente, mas significando um período longo e um período determinado, porque o próprio texto diz: antes do fim do milênio, dos 1000 anos, ele será solto por pouco tempo, e o texto diz que é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Calma, vamos continuar aqui, depois a gente vai voltar, o texto mesmo vai voltar. Olha só, então ele está vendo os fins dos dias, e ele está narrando, Satanás foi preso por 1000 anos, e ele foi preso com o objetivo de não enganar mais as nações. 4, versículo 4: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então ele está dizendo, olha, o que acontece com Satanás? Ele está preso. E as pessoas que morrem hoje, as pessoas que morrem, onde é que elas estão? Elas estão junto ao trono do Pai. Quem são essas pessoas? Ele classifica quem são essas pessoas. Ele divide aqui em 2 tipos de pessoas. São aquelas que morreram por causa do Evangelho, tiveram as suas cabeças cortadas, literalmente, eles foram decapitados. E são aquelas pessoas que não foram marcados pela besta, nem na testa, nem na mão. Meu irmão, presta atenção, esse texto está falando daquele momento da história. Esse texto não está falando exatamente só de hoje. Tem muita gente falando negócio de chip, de não sei o quê. Esse papo nem cola mais, porque chip já está sendo uma coisa que está sendo substituída, por exemplo. Então, não tem nada a ver com isso. Naquele momento da história, já existia uma obrigatoriedade para os comerciantes, em que eles tinham uma espécie de carimbo sobre as mãos ou sobre a testa, que permitiam eles comprar ou vender. Quem não tivesse esse selo do imperador, não comprava nem vendia. Naquela época, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Mas, sobretudo, o que significa ter a marca da besta na mão, ou na testa e nas mãos? Significa pensar como a besta, mente significa isso, testa significa isso, pensar como a besta, e mão significa ação, agir como a besta. Ou seja, ser um besta. Todos aqueles que pensam como a besta ou agem como a besta, eles são justamente marcados pela besta, porque o pensamento e a atitude deles. Isso significa, meu irmão, que toda vez que você engana alguém, que você pensa em ludibriar alguém, que você pensa em mentir para alguém, em roubar e etc, etc, toda vez que você faz o mal, quem você está seguindo? Você está seguindo o pensamento da besta e a ação das bestas, as mãos da besta, ou seja, você está marcado pela besta. E quem que João viu lá nos céus? Ele diz que viu os mortos. Quem eram eles? Eram justamente aqueles que foram
mortos por causa do nome de Jesus, eles não negaram Jesus, porque naquela época as pessoas estavam morrendo por causa do nome de Jesus, em praça pública. E também são aquelas pessoas que, mesmo não morrendo, não pensavam e não agiam como a besta. E o restante, verso 5, olha aí comigo no slide. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, nós temos um grupo de pessoas que morreu e desfruta de uma coisa chamada vida. Lembra do estado intermediário da alma? Nós estamos falando aqui do céu. Eles estão lá no reino de Cristo, eles estão junto ao trono do Pai. E os outros não estão desfrutando dessa condição. Os outros não reviveram, porque ele está chamando de primeira ressurreição, essa ressurreição da alma. É o fato de eu morrer aqui e ir para o céu de imediato. Agora os outros, aqueles que eram adoradores da besta, por exemplo, esses não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Verso 6, olha só. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, a alma indo para o céu. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. O que é a segunda morte? É a morte eterna. Lá na frente ele vai explicar melhor sobre isso. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, olha só, primeira coisa que a gente precisa entender aqui. Morri agora, para onde eu vou? Para o céu. Por quanto tempo? Durante esse período de milênio. Lógico, aqueles que não adoraram a besta, aqueles que não negaram o nome de Cristo, esses vão para o céu. E esses que foram para o céu, já é garantidos a ele o fato de que eles não vão passar pela segunda morte. É aquela pergunta que você pode ter tido na aula anterior. Pastor, então peraí, se a pessoa morreu e foi para o céu e depois vai ter o juízo final, ela pode ir para o inferno? Não, ela não pode ir para o inferno. A pessoa que morreu e está no céu hoje, ela certamente estará na vida eterna. Beleza? E o contrário também é verdadeiro. A pessoa que morreu e foi para o inferno, depois do juízo final, ela vai para a morte eterna, que é o inferno eterno. Beleza? Bom, chegou o fim dos 1000 anos, chegou o fim do milênio. Aí o verso 7 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quanto que vai completar esses 1000 anos, meu irmão? Não sei. Esse tempo que é certo e é longo, só Deus sabe qual é. Mas o fato é que quando chegar bem no finzinho dele, Satanás vai ser solto. Agora você imagina, se Satanás, ele estava impedido de enganar as nações, ele está durante esse período todo como um cão enfurecido, louco para poder fazer o mal. De repente ele vai ser solto, a trinca da corrente vai, soltou. O que ele vai fazer? Se ele estava impedido de enganar as nações, o que ele vai fazer? Vai enganar as nações. Olha aí o verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Aqui é uma referência lá do Antigo Testamento a uma guerra que teve. Ele está dizendo o seguinte: quando ele for solto, quando Satanás for solto, ele vai sair e ele vai fazer justamente aquilo que ele foi impedido de fazer durante o milênio: enganar as nações. Quais nações? Todas, quantas forem possíveis. Com qual propósito? Para a guerra. Elas vão ser enganadas para que haja guerra. Guerra contra quem? Contra o povo de Deus. Olha só esse próximo slide, olha aí o verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Aqui está dizendo dos últimos, os remanescentes. Então Satanás, no fim do milênio, vai ser solto. Ele vai enganar todas as nações. Ele vai enganar tantas quantas forem possíveis. O texto diz que, qual é o número delas? É como a areia do mar, ou seja, é incontável. Ele vai enganar, aquilo que ele foi impedido de fazer por 1000 anos, ele vai fazer num curto espaço de tempo. E qual é o objetivo desse curto, qual é o objetivo de enganar as nações? Perseguir agora os cristãos, declarar guerra direta contra os cristãos. E o verso 9 dá a ideia de que eles foram marchando pela superfície da terra, ou seja, eles passaram em todos os lugares.
Eles foram alcançando em todos os lugares, até que chegou o pouquinho de gente, o restinho, o que sobrou. E aí ele diz: e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Então parece que depois dessa guerra, depois dessa perseguição feroz que nunca antes tinha acontecido na história, sobrou um grupo pequeno ali de cristãos. E esse grupo agora está sem esperança. Acabou. Só resta eles no mundo inteiro. Eles vão ser mortos. Vai acabar a história. Só que aí, meu irmão, aos 48 do segundo tempo, quem surge? Jesus. Olha só. Sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A volta de Cristo vai ser nesse cenário. Ela vai acontecer depois que Satanás for solto, depois que Satanás enganar as nações, depois que as nações declararem guerra, depois que tiver a grande perseguição, quando tiver parecendo que acabou mesmo, que não tem mais solução nenhuma, então é nesse momento que Jesus virá. Nesse momento que Jesus virá, aos 48 do segundo tempo, e ele vai destruir de uma só vez todos os inimigos. A imagem aqui é de fogo do céu. Isso não é necessariamente literal, não significa que vai vir de fato fogo do céu. O que significa aqui é que vai vir algo destruidor da parte de Deus para todos os inimigos de uma vez só. De uma vez só. E quais são as consequências depois dessa vinda de Cristo, depois da segunda vinda de Cristo? Verso 10, acompanha aí comigo. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então o diabo e todos os seus amiguinhos, vamos chamar assim, o diabo e seus parceiros foram lançados no lago de enxofre. Percebe que a linguagem aqui não é inferno, é lago de enxofre, é sofrimento eterno. Para quem não acredita no inferno eterno, aqui está, esse é um dos textos mais claros da Bíblia sobre isso. Pelos séculos dos séculos, eles sofrerão para sempre, por toda a eternidade. Bom, isso foi o que aconteceu com o diabo. Jesus veio, os condenou e lançou lá no lago de enxofre. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aqui é a narrativa do tribunal, do juízo final de fato. Então, acompanhe comigo a sequência que o texto vai nos apresentando. Jesus ressuscitou, Satanás foi preso. O que significa isso? Significa que ele não pode enganar as nações. É por isso que o evangelho pode ser propagado, proclamado, e ele prospera. Mas depois do fim dos mil anos, depois do fim do milênio, Satanás vai ser solto, e o que ele vai fazer? É enganar as nações. Com que objetivo? Perseguir os cristãos. E ele vai conseguir fazer isso em quase que sua totalidade. Quando ele achar que vai vencer, que vai ser a vitória final, então Jesus vai vir, vencer todos os inimigos. Em primeiro lugar, o primeiro condenado vai ser Satanás e toda a sua prole, todos os seus amigos, todos os seus parceiros. E todos os homens da terra, homens e mulheres, claro, serão postos diante de Deus em um tribunal. Todos. Nós estamos falando aqui das pessoas que morreram, das pessoas que estiveram vivas no dia do juízo final, das pessoas que estavam no inferno, das pessoas que estavam no céu. Todo mundo vai ser colocado diante de Deus num grande tribunal, Não importa, a expressão aqui grandes e pequenos tem a ver com um grau de importância. Aqui, meu irmão, agora não vai importar se a pessoa é rica, se ela é pobre, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é bonita, se ela é feia. Não vai ter esse negócio, vai ser todo mundo colocado de forma igual diante do trono de Deus. E aí, como vai ser o julgamento, pastor? O texto diz, olha só: então se abriram os livros, e ainda o livro da vida foi aberto. Então ele está dizendo o seguinte, olha, foi chamado os arquivos aqui, os livros que estão arquivados, as nossas obras, ele vai explicar isso daqui a pouco, e foi aberto um único outro livro, chamado livro da vida.
Presta atenção que esse livro da vida vai ter um papel muito importante aqui, olha só. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achava escrito nos livros. Então foi julgado um por um. Pastor, como é que vai ser esse negócio? É gente mais. Meu irmão, não sei, não faço ideia. Nós só estamos reproduzindo o texto aqui. O texto está dizendo que todos serão julgados. Como é que vai ser essa sequência, essa ordem? Não sei. Mas vai ser julgado. Qual é o critério do julgamento? As obras. Mas quem tem esse arquivo? Deus. Que isso, pastor, brinca não. Então Deus tem anotado tudo que eu fiz, tudo que eu pensei, todos os pecados que eu cometi, tem anotado todos os pecados, tudo. Está anotando todos os pecados. Ele sabe de absolutamente tudo o que você fez, tudo que você fez. E aí, meu irmão, você vai ser julgado conforme as suas obras. Imagina o relatório, tudo que você já pensou de pecaminoso e de mal, vai estar ali registrado. Olha aí mais uma vez o slide aí, verso 13. Deu ao mar os mortos que nele estavam, à morte e ao além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Ele está fazendo uma referência às pessoas que já haviam morrido. Não interessa como elas morreram, elas de alguma forma foram colocadas, postas em pé diante do tribunal de Deus. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Olha só que coisa interessante. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Lembra que a gente explicou que o inferno atual é uma espécie de inferno provisório, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, mas ainda não é o inferno eterno? Por quê? Porque o inferno eterno é o lago de fogo. E todo esse lugar de tormento vai ser jogado dentro desse lugar de tormento eterno, que é o lago de fogo. E essa é a segunda morte. Lembra que ele falou que não teriam lugar para a primeira morte, aqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus pela primeira vez, ou seja, morreu agora e foi para o céu? Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E aí o verso 15, presta bem atenção nesse slide. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pastor, o que é esse negócio do livro da vida então? Porque parece que só vai ser salvo quem está com o nome no livro da vida. É isso mesmo, meu irmão. Todo mundo que foi julgado somente, exclusivamente, o critério são as suas obras, eles foram condenados para o inferno. Todos, sem exceção. Só foram salvos aqueles que foram julgados, não só com o critério das suas obras, mas sobretudo com o fato deles estarem com o nome no livro da vida. O que é o livro da vida, meu irmão? É o livro onde está o nome de todas as pessoas que vão para o céu eterno. Você lembra aquela lista que nós comentamos aqui, de entrada para o céu? É justamente isso, é a lista de entrada para o céu. Quando que Deus escreveu essa lista? Segundo Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, antes que viesse a existir qualquer coisa. Está vendo como as coisas vão se encaixando? Está vendo como as coisas vão fazendo sentido? Então, meu irmão, olha só, percebe como ficou claro para você agora que toda aquela ideia de predestinação, de eleição, de povo santo, de povo separado, faz muito sentido quando a gente olha para o dia do juízo final? Agora, eu quero ser muito honesto aqui e trabalhar com você quais são as correntes escatológicas. Eu fiz uma análise do texto aqui, que talvez seja o principal texto sobre esse assunto. Mas olha esse slide aí. Existem vários pensamentos dentro do mundo cristão. Eu quero trabalhar aqui os 3 principais dele. Não daria para a gente trabalhar todos aqui, senão seriam aulas e aulas só com isso. Então olha só, principais correntes teológicas, escatológicas sobre o milênio. A primeira delas é o pós-milenismo. O que significa isso? Esse pessoal afirma que o milênio não aconteceu e que ele será estabelecido pela igreja. Então, de maneira simples, eles defendem o seguinte, que a igreja vai conquistar o mundo e vai melhorar o mundo, de forma que quando a igreja estiver reinando sobre o mundo, Jesus vai vir e vai estabelecer o milênio, e esse milênio será literal, serão 1000 anos de paz. É isso que o pós-milenismo acredita. Então eles são otimistas, eles olham e pensam que o mundo está melhorando e que a igreja vai justamente conquistar tudo aí em nome de Jesus. Me parece óbvio que você olha para amanhã e isso não está muito claro assim.
Você ainda tem o pré-milenismo dispensacionalista, que ele diz o seguinte: o milênio não ocorreu, será estabelecido na terra após a grande tribulação e o arrebatamento, e Cristo reinará na terra durante 1000 anos antes do julgamento final. Esse pessoal também acredita no milênio literal, e eles defendem uma ordem de eventos diferente. Eles dizem o seguinte: olha, o milênio não aconteceu, vai ser estabelecido na terra após a grande tribulação, então vai ter a grande perseguição, e que a igreja vai ser arrebatada, depois Cristo vem, reina 1000 anos, depois Cristo solta Satanás, depois tem guerra, depois tem o julgamento final. E por último tem o que eu brinco, que é o mais chato de todos, que não dá filme, que é o milenismo ou amilenismo. Por quê? Porque nós estamos vivendo o milênio, Cristo voltará e julgará a terra e derrotará Satanás na mesma época. Então, quando que começou o milênio? Quando Jesus ressuscitou. Quando que termina o milênio, perdão? Quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, vai ser um dia, um ato, uma coisa só. Jesus vai julgar a terra, derrotar os inimigos, restaurar a terra, e aqui nós habitaremos eternamente. Olha esses gráficos aí para te ajudar. Pós-milenismo, olha só. Esses gráficos são para te ajudar. Isso aí é para você entender a visão. Então, nós temos a era passada, Cristo veio, morreu, ressuscitou, aí está a cruzinha aí, e nós estamos na era cristã. Para o pós-milenista, nós estamos justamente nessa era cristã. E daqui uns dias, Jesus vai estabelecer o reino dele, através da igreja, e durante 1000 anos nós vamos ter paz, literalmente, nesse mundo. Aí Satanás vai ser solto, o anticristo vai se levantar, e vai ter a grande tribulação, essa coisa toda, e Jesus vai vir e derrotar todo mundo, e nós vamos ter então a terra restaurada. Esse é o pós-milenismo. Agora olha só, esse é o pré-milenismo dispensacionalista. Esse é o mais comum entre as igrejas pentecostais e neopentecostais. Se você já leu aquele livro Deixados para Trás, ou já viu o filme, é justamente essa visão que aquele livro, aquele filme defende. Aqui a gente sempre tem esses videozinhos no YouTube, né, em outros lugares, a gente recebe no WhatsApp, de gente desaparecendo do nada, pum, fica só a roupa, essas coisas assim. Compartilham dessa visão aqui. Olha só o que é essa visão. Nós tínhamos a era passada, Cristo veio, nós temos a era cristã, onde nós estamos agora, segundo essa visão, e aí vai ter o arrebatamento dos crentes antes da grande tribulação. Os crentes são arrebatados, tem a grande tribulação, mas não tem crente, como é que vai ser tribulação? Bom, não sei, mas tem a grande tribulação. Aí depois vai ter uma guerra, Cristo vem com Israel e com a igreja, e tem uma guerra que é o chamado Armagedon. Aí prende Satanás, Jesus vence essa guerra, prende Satanás, reina durante 1000 anos, literalmente. No fim desses 1000 anos, Satanás dá um jeito de escapar, some, junta seu exército e vai para a guerra de novo. Aí já é outra guerra chamada Gog e Magog. E aí Jesus vem de novo e dessa vez encerra o caso por definitivo com Satanás e restaura a terra. Qual o problema dessa visão? O problema dessa visão é que Jesus vem pelo menos 2 vezes. E a Bíblia sempre aponta para a volta de uma vez só. Jesus não vai vir mais 2 vezes. Jesus vai vir apenas uma vez. E se você considerar o arrebatamento como parte da volta de Cristo, então nós estamos falando de 3 vezes. Então isso tem pouca compatibilidade bíblica. Quando você vê o relato todo da história, é difícil você compatibilizar isso aqui. E o último aí, o milenismo ou amilenismo, que não acredita no milênio literalmente, mas no milênio no sentido figurado, tempo longo e determinado, é o mais chato e que não dá filme, porque olha só, você está vendo que tem menos trenzinho aí, menos setinha, menos coisinha acontecendo, porque é o seguinte, era passada, Cristo veio, ressuscitou, legal, e nós estamos nessa era cristã, no milênio. Satanás está preso, ou ele pode estar solto e ainda não conseguiu conquistar toda a terra, a gente não sabe, mas o fato é que Jesus vem uma vez só, arrebata os seus, condena Satanás, aplica o juízo final, restaura a terra e resolve tudo num dia só. Num dia não, obviamente em 24 horas nós estamos falando aqui, mas é um ato só, é de uma vez só. E aí esse é o seguinte, meu irmão, Jesus pode voltar a qualquer momento, é esse aqui que
que nós cremos, é isso que a gente viu em consonância com o texto de Apocalipse 20. Pastor, mas não tem outros textos da Bíblia que falam sobre isso? Tem, e eu quero ler com você aí. Olha só esse slide. Nós queremos falar sobre 4 temas a partir de outros textos bíblicos. Essa é uma boa forma de interpretar a Bíblia. A própria Bíblia dando luz à sua interpretação. Então, quando você tem dúvida sobre um assunto, não fica preso só naquele texto bíblico. Procura aquele assunto em outros textos bíblicos, porque aí você vai ver o que é harmonioso e o que não é. Então é isso que nós vamos fazer, olha só. Julgamento final. Olha aí comigo o texto de Mateus 25, 31 a 46. Olha só o que diz. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará um dos outros, como o pasto separa cabrito às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, vos está preparado desde a fundação do mundo. Observa a harmonia de coisas que nós já falamos aqui nessas últimas aulas, meu irmão. Observa como as afirmações são as mesmas. Deus está no trono, Ele vai vir com os seus anjos, certo? Ele vai reunir as nações, a mesma cena de Apocalipse capítulo 20, e Ele vai colocar todo mundo diante de você, ou todo mundo diante dele, perdão. Aqui dá mais um detalhe, Ele vai separar uma galera para a direita, outra galera para a esquerda. Pelo amor de Deus, isso aqui não tem nada a ver com questão política, tá? Não entra nessa não, é apenas didático aqui, está separando um de um lado e outro de outro. E depois Ele vai pegar e vai dizer para aqueles que são seus: sejam bem-vindos. Vocês foram escolhidos e eleitos desde quando? Antes da fundação do mundo. Olha só, a mesma coisa que nós já dissemos outras vezes. O critério deles para ele entrar no céu não foram as obras dele, mas foram justamente o fato de que eles foram eleitos, escolhidos por Deus. Quando? Antes da fundação do mundo. E aí o texto continua: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermos e visitastes, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou que te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, olha esse próximo slide, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Aí, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Vocês foram bondosos, vocês pensaram como eu penso, vocês agiram como eu penso, vocês seguiram os meus mandamentos, e é por isso que vocês estão aqui. Lembra? Todos aqueles que não tiveram a marca da besta na testa ou nas mãos, não tiveram a primeira morte. Eles desfrutaram da primeira ressurreição. Agora, e o pessoal que pensa como a besta e age como a besta? Olha aí, verso 41. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mais uma vez, inferno eterno. É o lago de fogo que ele está falando aqui, não do inferno atual. Preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não deste de comer, tive sede e não deste de beber, era forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então ele responderá: em verdade digo que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno. Mais uma vez a ênfase de que é eterno o castigo, porém os justos para a vida eterna. Meu irmão, está vendo? O julgamento final, Jesus narrando sobre o julgamento final. É claro que ele está usando muitas figuras aqui para facilitar o nosso entendimento, mas é absolutamente harmonioso com aquilo que nós vimos em Apocalipse 20. Não só o que nós vimos em Apocalipse 20, mas o que já vimos em vários textos aqui durante esse curso. Sobre a ressurreição, olha só o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém. Que isso sirva de consolo para nós também. O que ele está dizendo aqui? Que a ressurreição final acontecerá na volta de Cristo. Mais uma vez, é o mesmo evento. Não tem esse negócio de arrebatamento secreto, de que primeiro a igreja vai, fica uma galera, depois Jesus vem de novo, vai de novo, vem de novo, vai. Não, não, não. Jesus vem, arrebata os mortos primeiro, porque todos que morreram serão colocados no trono junto ao Pai. Ressuscita os mortos, arrebata os vivos, leva também para esse julgamento. Os que são dele, lembra? Para a direita, os que não são, para a esquerda. Os que são dele, sejam bem-vindos, o nome de vocês está no livro da vida. Os que não são dele, vocês foram julgados segundo as suas obras e vocês foram condenados à morte eterna. Então a ressurreição também encarada no mesmo ato. E o anticristo, o levantamento do anticristo, ou seja, quando Satanás vai ser solto. Olha só a narrativa de Paulo em 2 Tessalonicenses, se não tem tudo a ver com o que nós já vimos em Apocalipse. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha só. Ele está falando de uma figura que está presa, que já está com todos os planos arquitetados e pronto, e que está doidinho para fazer o que tem que fazer, mas tem algo detendo ele. É a mesma figura que nós vimos em Apocalipse capítulo 20. Então será de fato, olha o verso 8, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A mesma coisa que nós vimos em Apocalipse capítulo 20. Satanás vai ser solto, engana as nações, e quando ele pensa que vai vencer, na volta de Cristo, mais uma vez, é o mesmo evento, ele vai destruir, como com um sopro. Acabou. Assim como está lá narrado em Apocalipse capítulo 20. Vai descer fogo do céu e consumir todos os inimigos. Aqui é outra figura, um sopro. É para mostrar como Jesus é bem mais poderoso do que Satanás e todos os seus parceiros juntos. Isso vai acontecer quando? Na sua vinda. Mais uma vez, é o mesmo evento. O dia do Senhor. O dia do Senhor. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. Olha só o que diz. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos de seu poder, em chama de fogo, tomado de vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Mais uma vez, meu irmão, para quem acredita que o inferno não existe, ou que o inferno não é eterno, ou que a punição de Deus não é eterna, você tem que rasgar muitas páginas da Bíblia para acreditar nisso. Nós já lemos aqui várias vezes essa expressão. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Meu irmão, a volta de Cristo não é algo que aterroriza o nosso coração, é algo que alivia o nosso coração. É isso que Paulo está dizendo aqui, e é nisso que nós deveríamos crer. É isso que deveria impulsionar a mim e a você. Jesus está voltando, Ele vai vencer todos os inimigos, Ele vai nos levar para os seus braços, Ele vai nos conduzir para um caminho de vida eterna com Ele. Pastor, e aonde vai ser essa vida eterna? Aqui, nessa terra aqui, essa aqui que nós estamos. Que isso, pastor? A promessa de Jesus é de restauração, a promessa de Jesus é de refazer. Nós vamos voltar à condição que nós tínhamos basicamente lá no Éden, só que com uma diferença: o pecado vai ser retirado da terra, não vai haver mais pecado sobre a terra. O pecado agora vai haver só lá no lago de enxofre,
lá vai haver pecado, lá o bicho vai pegar eternamente, mas agora não. Jesus vai restaurar sobre a terra, restaurar toda a terra, não só a terra, mas toda a criação, todo o universo que foi contaminado pelo pecado, como nós já dissemos aqui, e tudo isso será restaurado e nós habitaremos aqui. Pastor, então vai ter cidade, então vai ter estrada, então vai ter arte, vai ter cultura. Sim, claro, vai ter tudo isso. Não, meu irmão, você não precisa ter essa imagem fantasiosa de um céu sobre as nuvens, como a gente se fosse habitar sobre as nuvens. Não, o céu vai ser aqui, ou melhor, a vida eterna vai ser aqui. Só que imagina tudo isso aqui funcionando de forma absolutamente perfeita, e você, que é o grande problema desse mundo, sendo absolutamente perfeito, e a própria terra sendo absolutamente perfeita, totalmente restaurada. E não só isso, o próprio Deus, Jesus, habitando de forma visível em nosso meio. É mais ou menos isso. Como que vai se dar exatamente? Não sei, meu irmão, não sei, não tem resposta para isso. Mas isso precisa estar em nossa mente. Nós não queremos ser salvos para fugir desse mundo. Nós acreditamos na salvação que vai restaurar esse mundo, pelo próprio poder do Senhor Jesus. Ok? Conclusão, meu irmão, conclusão. Esse é o artigo 3 da Confissão de Fé de Westminster. Ele diz o seguinte sobre esse tema juízo final: assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação do justo nas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá o juízo final, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal. Sejam sempre vigilantes, não sabendo não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos para dizer: venha logo, Senhor Jesus. Amém. Aí você tem algumas referências de outros textos. Sabe, meu irmão, quando que Jesus vai vir? Não sei. Pastor, mas ele não vai revelar isso para ninguém? Não, ele mesmo disse que não vai revelar para ninguém, somente Deus sabe. Mas o que eu sei desse dia? Eu sei que para aqueles que creem nele, para aqueles que aguardam a restauração completa nele, vai ser um dia de alegria. Eita, vai ser bom demais. Vai ser um dia que, inclusive a Bíblia diz que nós devemos ansiar por esse dia, desejar esse dia. Agora, aqueles que não confiam em Deus, aqueles que são marcados pela besta na sua testa e nas suas mãos, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, esse vai ser um dia de tormento terrível, vai ser um dia de julgamento, de expor todas as suas más obras e de ser lançado no lago de fogo. Arrependa-se do seu pecado, meu irmão, enquanto há tempo. Arrependa-se e saiba, Jesus está vindo, e isso é bom, isso é maravilhoso. Que Deus te abençoe, que possa ter sido esclarecedora essa nossa aula de hoje. E escreve aqui no comentário, se você tem alguma dúvida, nós vamos tentar responder todas elas. Põe aí o seu comentário, dúvidas, ou coisas que você gostou, coisas que destacaram para você aqui. Escreve aí para nós, a gente quer poder também ter essa interação contigo, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula.